Um contrato por dinheiro, um casamento por conveniência. Mas o que acontece quando o acordo de papel se transforma em sentimentos reais? Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. Helena Oliveira ajeitou o avental surrado enquanto olhava pela janela do café Primavera. A chuva que caía impiedosamente havia afastado a maioria dos clientes, tornando aquela terça-feira ainda mais vazia que o normal em Serra Bonita. Não, que o normal fosse muito melhor. Desde que o restaurante do Zé, onde trabalhou pelos últimos 3 anos, fechou suas portas, ela vinha se equilibrando entre esse emprego de meio período no café e faxinas ocasionais nas casas mais abastadas da pequena cidade mineira. "Mais café, Sr. Nogueira?" perguntou, forçando um sorriso para o senhor de idade que estava sentado sozinho próximo ao balcão, mergulhado em seu jornal diário. "Não, minha filha. Vou esperar essa chuva passar um pouco e seguir meu caminho." Helena assentiu e voltou para trás do balcão, onde começou a organizar as xícaras limpas. Olhou para o relógio na parede. Faltavam 2 horas para buscar Bia na escolinha. Sua filha de 5 anos, com seus cachinhos escuros e olhos vivos, era sua maior alegria e, simultaneamente, sua maior preocupação. O sino da porta tocou anunciando a entrada de um cliente. Helena ergueu o olhar, pronta para recitar o habitual bem-vindo ao café Primavera. Mas as palavras morreram em sua garganta. Alto, de ombros largos e vestindo um terno que certamente custava mais que 6 meses de seu aluguel, o homem que entrou sacudia guarda-chuva preto, aparentemente irritado por estar naquela cidadezinha em um dia de chuva. Quando tirou os óculos escuros, Helena o reconheceu imediatamente, embora ele provavelmente não se lembrasse dela. Ricardo Mendes, o garoto prodígio de Serra Bonita, que saíra da cidade há quase 2 décadas para estudar em São Paulo e nunca mais voltara, exceto para visitas rápidas ao avô. Tinha se tornado um empresário famoso, CEO de uma empresa de tecnologia que estava sempre aparecendo em revistas de negócios. "Boa tarde", ele disse, a voz grave e profissional enquanto se sentava em uma mesa no canto, abrindo seu notebook antes mesmo de tirar o paletó. Helena se aproximou, bloco de notas em mãos. "Boa tarde. O que vai querer?" Ele mal ergueu os olhos. "Café preto sem açúcar. Algo para comer? Não." Helena reprimiu um suspiro de irritação diante da descortesia e virou-se para buscar o café. Típico, pensou. As pessoas que saíam de Serra Bonita sempre voltavam se achando superiores aos que ficaram. Quando retornou com o café, notou que ele estava absorto em uma ligação, falando em voz baixa, mas tensa. "Eu sei disso, Marcelo. Estou perfeitamente ciente do que o testamento diz." Uma pausa. 30 dias não é tempo suficiente para resolver isso. Claro que estou levando a sério. É a empresa da minha família. Outra pausa mais longa. Encontre uma solução. Qualquer solução. É para isso que você é pago. Helena colocou o café na mesa e afastou-se discretamente. O café Primavera era pequeno o suficiente para que, mesmo sem querer, ela ouvisse fragmentos da conversa. Aparentemente, Ricardo estava na cidade para o funeral do avô, Sr. Mendes, um dos homens mais ricos e respeitados de Serra Bonita. Dona da maior fábrica de laticínios da região, a família Mendes empregava quase 1/4 da população local. O sino da porta tocou novamente. Era Marta, a fofoqueira oficial da cidade, que entrou sacudindo seu guarda-chuva floreado. "Helena, minha querida", exclamou alto demais para o ambiente quase vazio. "Você já soube? O velho Mendes morreu ontem à noite. O funeral é amanhã. Dizem que o testamento tem condições absurdas para o neto herdar tudo." Os olhos de Marta se fixaram em Ricardo no canto, e ela baixou a voz para um sussurro teatral. E, falando no diabo, ele voltou. O neto ingrato que mal visitava o avô. Helena fez um gesto para que Marta se calasse, constrangida. Mas era tarde demais. Ricardo havia erguido os olhos, seu olhar duro encontrando o delas. "Senhora", ele disse, friamente dirigindo-se a Marta, "agradeço se puder manter suas opiniões.
Sobre minha família para si mesma. Marta, longe de se intimidar, ergueu o queixo. Esta cidade pequena demais para segredos, e Sr. Mendes. Todo mundo sabe que seu avô mudou o testamento quando soube que você se recusava a se casar e dar continuidade ao nome da família. Um silêncio tenso tomou conta do café. Ricardo fechou o notebook com um movimento brusco e se levantou, deixando uma nota de R$ 100 sobre a mesa. Valor absurdamente desproporcional para uma xícara de café. Fique com o troco, disse, para Helena, que observava a cena atônita. Parece que as fofocas nesta cidade continuam sendo o único entretenimento disponível. Quando ele saiu para a chuva, Helena recolheu a nota, pensando que aquele valor equivalia a quase meio-dia de trabalho. Um misto de gratidão e irritação a invadiu. Pessoas como Ricardo achavam que dinheiro podia comprar tudo, inclusive a dignidade. O restante da tarde transcorreu sem eventos notáveis. Às 5, Helena fechou o café e correu sob a chuva fina até a escolinha de Bia. Sua filha a recebeu com um sorriso que iluminou seu coração, mesmo naquele dia difícil. "Mamãe, olha o que eu desenhei", gritou a menina mostrando um papel colorido. "É nossa casa nova, grande e bonita, com um jardim cheio de flores." Helena sorriu, sentindo um aperto no peito. "Está lindo, meu amor." A casa nova era uma fantasia. Recorrente de Bia. Na realidade, elas moravam em um pequeno apartamento alugado acima da antiga padaria, 2 peças mal ventiladas que Helena lutava para manter. E agora nem isso era garantido. O aviso de despejo havia chegado na semana anterior. O prédio seria vendido, e elas tinham apenas 20 dias para encontrar outro lugar. Caminharam de mãos dadas até o ponto de ônibus, protegendo-se como podiam da garoa persistente. Bia saltitava nas poças d'água com suas botinhas de borracha, alheia às preocupações da mãe. No ônibus quase vazio, Helena observava através da janela embaçada as ruas familiares de Serra Bonita, pensando em quão limitadas eram suas opções. Talvez tivesse que aceitar a oferta de sua mãe e voltar para a fazenda onde cresceu, a 2 horas dali. Seria um retrocesso, mas pelo menos Bia teria espaço para correr e brincar. O ônibus parou abruptamente, interrompendo seus pensamentos. Um carro importado havia estacionado irregularmente, bloqueando parcialmente a via. Para sua surpresa, Ricardo Mendes estava de pé na calçada, discutindo acaloradamente com um homem mais velho em frente ao único hotel da cidade. "Mamãe, olha que carro lindo!" exclamou Bia, apontando para o BMW reluzente. "Shh, não aponte, amor." Helena a repreendeu suavemente, mas seus olhos também estavam fixos na cena. O ônibus contornou o carro e seguiu seu caminho, mas por alguma razão, a imagem de Ricardo, poderoso, rico, mas visivelmente perturbado, permaneceu na mente de Helena. Naquela noite, depois de colocar Bia na cama, ela sentou-se à mesa da cozinha com uma pilha de contas e seu caderno de orçamento. Os números não fechavam. Não importava como os organizasse. O pagamento do café e das faxinas ocasionais mal cobria o aluguel e as despesas básicas. E agora, com a necessidade de encontrar um novo lugar e pagar calção, a situação parecia impossível. Helena passou a mão pelos cabelos, exausta. Aos 30 anos, sentia-se décadas mais velha. Desde que Miguel, o pai de Bia, desapareceu ao descobrir sua gravidez, ela vinha lutando sozinha. Não se arrependia. Bia era tudo em sua vida. Mas às vezes o peso da responsabilidade parecia esmagador. Um trovão soou ao longe, anunciando mais chuva pela noite. Helena fechou o caderno de contas resignada. Precisava descansar. Amanhã seria outro dia de luta. O café Primavera estava surpreendentemente cheio na manhã seguinte. O funeral do velho Mendes havia reunido pessoas de toda a região. E muitas paravam para um café antes ou depois da cerimônia. Helena movimentava-se rapidamente entre as mesas, anotando pedidos e servindo. Foi quando ele entrou novamente. Ricardo Mendes, ainda de terno, embora agora preto em respeito ao luto, sua expressão ainda mais fechada que no dia anterior. Ele se sentou na mesma mesa do canto e Helena aproximou-se para atendê-lo, esperando a mesma frieza. "Café?" ofereceu.
Ele ergueu os olhos e por um instante pareceu realmente vê-la pela primeira vez. Helena Oliveira, disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Ela piscou surpresa. Sim. Você estava 2 anos atrás de mim na escola. Cantou na formatura do ensino fundamental. Helena sentiu o rosto esquentar, surpresa por ele se lembrar. Sim, faz muito tempo. Ricardo assentiu, um leve sorriso aparecendo brevemente em seu rosto tenso. Um dos poucos talentos genuínos desta cidade. Ele fez uma pausa. Café, por favor. E talvez um sanduíche, se tiverem. A mudança de tom a pegou desprevenida. Helena assentiu e afastou-se para buscar o pedido, consciente do olhar dele acompanhando-a. Quando retornou com o café e o sanduíche, ele fechou o laptop e indicou a cadeira à sua frente. Pode se sentar um momento? Se não estiver muito ocupada. Helena hesitou olhando ao redor. O movimento inicial havia diminuído e sua chefe, Dona Carmen, estava ocupada no caixa. Alguns minutos, concordou sentando-se cautelosamente. Ricardo tomou um gole de café, estudando-a com o que parecia ser uma nova avaliação. O que aconteceu com você depois da escola? Tinha uma voz incrível. Helena deu de ombros. A vida aconteceu. Fiz alguns anos de faculdade, mas tive que voltar quando engravidei. Casada? Não. A resposta saiu mais ríspida do que pretendia. Ele assentiu, sem julgamento aparente. Filho. Filha. Bia. 5 anos. Ricardo tamborilou os dedos na mesa, como se estivesse calculando algo mentalmente. Então, abruptamente perguntou, Você está feliz aqui, Helena? Em Serra Bonita? A pergunta a pegou desprevenida. Helena quase riu. Felicidade é um luxo quando se tem contas para pagar, Sr. Mendes. Ricardo, ele corrigiu automaticamente. Então, com uma franqueza surpreendente, preciso de sua ajuda, Helena. E estou disposto a pagar muito bem por ela. Helena sentiu um arrepio de cautela. Que tipo de ajuda? Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo e baixou a voz. Meu avô deixou condições específicas em seu testamento. Para herdar a empresa da família, preciso estar casado em 30 dias. Helena piscou, processando a informação. E o que isso tem a ver comigo? Estou propondo um acordo. Seus olhos fixaram-se nos dela com intensidade. Um casamento de conveniência, temporário. 1 ano no máximo. Você e sua filha se mudam para São Paulo comigo. Eu garanto minha herança. E você recebe estabilidade financeira e um novo começo. Após o período acordado, nos divorciamos amigavelmente. E você recebe uma compensação generosa, suficiente para nunca mais se preocupar com dinheiro. O choque deixou Helena momentaneamente sem palavras. Quando finalmente recuperou a voz, era apenas um sussurro incrédulo. Você está me pedindo para fingir ser sua esposa? Estou propondo uma solução para nossos problemas mútuos. Ele corrigiu pragmático. Você precisa de segurança financeira. Eu preciso de uma esposa, temporariamente. Helena se levantou indignada. Você não sabe nada sobre meus problemas. E não estou desesperada o suficiente para vender minha dignidade. Ela virou-se para sair, mas a voz dele a deteve. 20 mil por mês durante o casamento. E 500 mil quando nos separarmos. Helena congelou. A quantia era absurda, mais dinheiro do que ela jamais veria em toda a sua vida trabalhando no café. Por que eu? Perguntou sem se virar, sua voz quase inaudível. Porque você tem uma filha? Respondeu Ricardo com surpreendente honestidade. Meu avô queria uma família para continuar o legado. Uma esposa com uma criança é ainda mais convincente. E por quê? Ele hesitou. Você parece decente. Alguém que cumpriria sua parte no acordo sem complicações emocionais desnecessárias. Helena se virou lentamente encarando-o. Você está me pedindo para usar minha filha como parte de sua farsa. Ricardo sustentou seu olhar. Estou oferecendo a vocês 2 uma vida que nunca teriam aqui. Educação de primeira para ela. Segurança para você. Tudo em troca de 1 ano de sua vida. Um chamado de Dona Carmen interrompeu o momento. Helena, mesa 3.
Preciso trabalhar, ela disse, aliviada pela interrupção. Pense no assunto, insistiu Ricardo, estendendo-lhe um cartão. Meu número, partirei amanhã à tarde. Helena pegou o cartão automaticamente e guardou-o no bolso do avental, afastando-se rapidamente. Durante o restante do dia, serviu mesas e sorriu mecanicamente, mas sua mente estava em turbilhão. A proposta era absurda, indecente mesmo. E ainda assim, depois do trabalho, ao buscar Bia na escola, recebeu mais uma notícia desagradável. A diretora a chamou para informar que a mensalidade estava atrasada pelo segundo mês consecutivo e que, infelizmente, se não fosse regularizada, Bia não poderia continuar frequentando. Foi a gota d'água. Caminhando para casa sob a chuva que voltava a cair, Helena sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Bia andava ao seu lado, tagarelando alegremente sobre seu dia, alheia às preocupações da mãe. Quando chegaram ao pequeno apartamento, Helena encontrou um envelope debaixo da porta. Era outro aviso. O despejo havia sido antecipado. Tinham apenas uma semana para deixar o lugar. Depois de alimentar Bia e colocá-la para dormir, Helena sentou-se na pequena cozinha, o cartão de Ricardo na mesa à sua frente. Por mais repugnante que a ideia parecesse inicialmente, ela começava a ver poucas alternativas. Voltar para a fazenda da mãe significaria tirar Bia da escola. Ficar significava, possivelmente, não ter onde morar. Com dedos trêmulos, ela pegou seu celular velho e discou o número no cartão. A voz de Ricardo atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando sua ligação. É Helena, ela disse, a voz firme apesar do tumulto interior. Quero discutir sua proposta, com algumas condições minhas. O aeroporto de Congonhas era um formigueiro humano em movimento constante. Helena segurava Bia firmemente pela mão, enquanto tentava acompanhar o passo rápido de Ricardo através do terminal. Sua filha olhava para todos os lados, os olhos arregalados de fascínio. Era a primeira vez que andava de avião e tudo era uma grande aventura. Mamãe, por que as pessoas correm tanto? Perguntou Bia, apontando para executivos apressados com suas maletas. Porque nas cidades grandes todo mundo tem pressa, meu amor, Helena respondeu, ajustando a mochila rosa da filha sobre o próprio ombro. Ricardo, alguns passos à frente, verificava mensagens em seu celular enquanto caminhava. Desde que embarcaram no avião em Belo Horizonte, ele mal dirigiu a palavra a elas, exceto para instruções práticas. Helena começava a se perguntar se havia cometido o maior erro de sua vida. Foi tudo tão rápido. Após aceitar a proposta, teve apenas 3 dias para arrumar suas poucas coisas, despedir-se da mãe, omitindo a verdadeira natureza do relacionamento com Ricardo, e explicar a Bia que iriam morar em uma cidade grande com um amigo especial da mamãe. A menina, surpreendentemente, aceitou a notícia com entusiasmo infantil, fascinada pela ideia da grande aventura. É aqui, disse Ricardo finalmente, parando junto a um homem de terno que segurava uma placa com o nome Mendes. Bem-vindo, de... Volta, Sr. Mendes, cumprimentou o motorista, um senhor de meia-idade com postura formal. Seu olhar curioso deslizou para Helena e Bia, mas seu treinamento profissional impediu qualquer pergunta. Obrigado, Jorge. Esta é Helena e a pequena Beatriz, minha família. A palavra soou estranha nos lábios de Ricardo, como se fosse um idioma que ele não dominava completamente. Jorge abriu um sorriso caloroso. Muito prazer, senhora. E olá, princesa. Bia sorriu timidamente, escondendo-se parcialmente atrás da perna da mãe. As malas já foram recolhidas? Perguntou Ricardo, voltando rapidamente aos aspectos práticos. Sim, senhor. O carro está esperando no estacionamento VIP. Durante o trajeto do aeroporto até o apartamento de Ricardo, Helena observava a cidade, pela janela do carro luxuoso. São Paulo era exatamente como imaginava, imponente, caótica, intimidadora. Edifícios que pareciam tocar as nuvens, avenidas congestionadas, uma energia frenética que era o oposto completo da pacata Serra Bonita. Uau! São todos gigantes! Exclamou Bia, o rosto colado na janela, admirando os arranha-céus. Helena notou que Ricardo observava a reação da menina pelo retrovisor.
um leve sorriso, suavizando momentaneamente suas feições sempre sérias. Foi a primeira vez que o viu demonstrar algo além de frieza calculista, desde que selaram o acordo. O carro finalmente parou em frente a um edifício elegante na região dos Jardins, uma das áreas mais exclusivas da cidade. Um porteiro uniformizado apressou-se a abrir a porta para eles, cumprimentando Ricardo com deferência. Bem-vindo, Sr. Mendes. E... O homem hesitou, claramente surpreso com a presença de uma mulher e uma criança. Minha esposa e minha enteada, disse Ricardo com naturalidade surpreendente. Estarão morando comigo a partir de agora, Antônio. O porteiro mal conseguiu disfarçar seu espanto. Claro, senhor. Bem-vindas. O apartamento de Ricardo ocupava todo o último andar do edifício, uma cobertura duplex com vista panorâmica da cidade. Helena sentiu-se imediatamente deslocada ao entrar no espaço imenso e impecavelmente decorado. Todo em tons de cinza, preto e branco, com móveis minimalistas e obras de arte abstratas nas paredes. Não havia nada fora do lugar, nenhum sinal de que alguém realmente vivia ali. Uau! Exclamou Bia novamente, correndo para a enorme janela da sala. Mamãe, olha, parece que estamos voando. Não corra, querida, advertiu Helena automaticamente, preocupada com a filha naquele ambiente, claramente não planejado para crianças. O quarto de vocês fica no andar de cima, informou Ricardo, dirigindo-se à escada flutuante de design moderno. Achei melhor compartilhar em um quarto inicialmente, mas se preferir espaços separados, podemos adaptar o escritório. Helena assentiu, seguindo-o com Bia. O quarto era enorme, com uma cama king size e uma cama menor que claramente havia sido adicionada recentemente. Mandei providenciar algumas coisas para a Beatriz, explicou Ricardo, indicando uma estante com livros infantis, e alguns brinquedos ainda em suas embalagens. Não sabia do que ela gostava, então pedi que comprassem o básico para a idade dela. Helena ficou genuinamente surpresa com a consideração. Obrigada, isso foi... atencioso. Ricardo deu de ombros, como se fosse apenas mais uma transação de negócios. Vocês terão de um cartão de crédito para despesas. Sintam-se à vontade para comprar o que precisarem para se sentirem confortáveis. É uma nova casa, filha, disse Helena, abaixando-se para ficar na altura de Bia. O que acha? A menina olhou ao redor com olhos curiosos. Então correu para a janela do quarto, que oferecia outra vista impressionante da cidade. É mais bonita que a do meu desenho, declarou com convicção infantil. Ricardo observou a interação com uma expressão que Helena não conseguiu decifrar. Uma mistura de desconforto e curiosidade. Vou deixá-las para se acomodarem, disse. Ele consultando o relógio. Tenho uma videoconferência em 20 minutos. A cozinha está abastecida, sintam-se à vontade. Jantarei fora hoje. E com isso ele saiu, deixando Helena e Bia sozinhas no imenso quarto, em uma casa estranha, em uma cidade desconhecida. Ele é nosso amigo agora, mamãe? Perguntou Bia, começando a explorar os brinquedos novos. Helena hesitou, insegura sobre como explicar o arranjo para uma criança de 5 anos. Sim, meu amor, um amigo que está nos ajudando por um tempo, enquanto desfazia as malas. Um processo rápido, já que trouxeram poucos pertences. Helena refletia sobre a estranheza de sua situação. Há uma semana, estava prestes a ser despejada de um apartamento minúsculo. Agora, estava em uma cobertura luxuosa em São Paulo, fingindo ser esposa de um homem que mal conhecia. As regras do acordo haviam sido estabelecidas claramente. Em público, agiriam como um casal normal. Em privado, cada um teria seu espaço e privacidade. Helena ajudaria a manter as aparências sociais necessárias para os negócios de Ricardo, comparecendo a eventos quando solicitada. Em troca, além do pagamento acordado, Bia frequentaria uma das melhores escolas da cidade, e Helena teria liberdade para estudar ou trabalhar no que desejasse durante o ano do contrato. Parecia simples no papel. Na prática, Helena já começava a sentir o peso da farsa. A primeira semana em São Paulo estabeleceu o tom do que seria sua nova vida. Ricardo saía cedo e voltava tarde, muitas vezes quando Bia já estava dormindo.
Nos raros momentos em que estavam juntos, ele era educado, mas distante. Helena e Bia, por sua vez, começaram a explorar o bairro e a se ajustar à vida na metrópole. Na segunda semana, a governanta de Ricardo, uma senhora chamada Conceição, que vinha 3 vezes por semana para limpar e organizar o apartamento, quase teve um colapso ao encontrar os desenhos de Bia colados na porta da geladeira de aço inox. "O senhor nunca permitiu nada na geladeira", exclamou horrorizada. "Nem mesmo ímãs", diz que arranha o acabamento. Helena começou a remover os desenhos, constrangida, mas para sua surpresa, Ricardo, que trabalhava em casa naquele dia, apareceu na cozinha e interveio. "Está tudo bem, Conceição. As regras mudaram um pouco." A governanta olhou de Ricardo para Helena com uma mistura de choque e curiosidade mal disfarçada. Era evidente que a presença repentina de uma esposa e uma criança era o assunto principal no prédio e entre as pessoas que trabalhavam para Ricardo. Naquela mesma tarde, Ricardo informou que haveria um jantar importante no sábado, a primeira apresentação oficial de Helena como sua esposa para seus sócios e alguns amigos próximos. "Nada muito formal", explicou ele, embora sua definição de não formal claramente envolvesse trajes que Helena não possuía. "Conceição ficará com Bia aqui no apartamento. Ela vai estranhar", comentou Helena, preocupada. "Ainda não ficou com ninguém além de mim ou minha mãe." Ricardo considerou por um momento. "Talvez possa conhecer Conceição melhor nos próximos dias para se familiarizar." "O jantar é importante, Helena. Precisamos parecer convincentes." Havia algo na forma como ele disse "convincentes" que a fez sentir um frio na barriga. Até aquele momento, a farsa havia sido relativamente simples. Algumas assinaturas em documentos, a mudança para o apartamento. O jantar seria o primeiro teste real. No dia seguinte, Helena usou o cartão de crédito pela primeira vez, levando Bia para comprar roupas adequadas para a nova escola, onde começaria na próxima semana. Após alguma hesitação, também comprou para si um vestido simples, mas elegante para o jantar, sentindo-se culpada por gastar o dinheiro de Ricardo, mesmo sabendo que esse era o acordo. As compras foram uma experiência surreal. Acostumada a checar preços e calcular mentalmente cada centavo, Helena agora estava em lojas onde os itens sequer tinham etiquetas visíveis. Quando a vendedora perguntou se podia incluir mais alguma coisa para a senhora, Helena quase riu do absurdo da situação. No sábado à noite, após ajudar Bia a se acomodar com Conceição, que surpreendentemente se mostrou excelente com crianças, Helena se preparou para o jantar. Olhando-se no espelho do imenso banheiro, mal reconheceu a mulher refletida, cabelos arrumados, maquiagem discreta, o vestido novo valorizando sua figura esbelta. Parecia uma versão de si mesma de um universo alternativo, onde as coisas haviam sido diferentes. Ricardo bateu suavemente na porta do quarto. Quando Helena abriu, notou que ele parou por um instante, seus olhos percorrendo-a de cima a baixo em uma avaliação rápida. "Você está muito adequada", disse finalmente, o que ela supôs ser um elogio em seu vocabulário limitado. Ele mesmo estava impecável em um terno azul marinho, que provavelmente custava mais que tudo que ela já havia possuído. No elevador, Ricardo pigarreou desconfortavelmente. "Precisamos discutir alguns detalhes da nossa história." Helena assentiu. Eles haviam combinado o básico. Diriam que se conheceram durante uma visita dele à Serra Bonita, mantiveram um relacionamento discreto à distância por alguns meses e, recentemente, decidiram oficializar a união. A versão se aproximava suficientemente da verdade para ser sustentável. "As pessoas vão fazer perguntas", continuou ele, "sobre como nos conhecemos, sobre Bia, sobre nós. Precisamos estar alinhados." "Compreendo." Ricardo hesitou. Então, surpreendentemente, estendeu a mão e tocou levemente a dela. "Também precisamos parecer confortáveis um com o outro." Helena sentiu um leve arrepio ao contato inesperado. Claro. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Ricardo entrelaçou seus dedos nos dela, em um gesto que, para qualquer observador,
pareceria perfeitamente natural para um casal. Helena respirou fundo, ajustando-se ao papel que precisaria interpretar pelas próximas horas. O restaurante escolhido era elegante sem ser ostensivo, localizado no rooftop de um hotel boutique com vista para o Parque Ibirapuera. O maître os conduziu a uma mesa onde 4 pessoas já estavam sentadas. 2 homens e 2 mulheres, todos impecavelmente vestidos e com aquela aura distintiva de riqueza e privilégio que Helena estava começando a reconhecer. Ricardo, finalmente vamos conhecer o motivo de tanto mistério, exclamou um dos homens, levantando-se para cumprimentá-los. Marcelo, Cristina, Carlos, Renata. Ricardo cumprimentou cada um com um aceno de cabeça, seu braço deslizando, casualmente ao redor da cintura de Helena, em um gesto que parecia ensaiado. Esta é Helena, minha esposa. A palavra esposa soou estranha nos lábios dele, mas seu rosto não traiu nenhum desconforto. Encantado, disse Marcelo, o homem que falou primeiro, estendendo a mão para Helena. Por seu olhar levemente surpreso, ela percebeu que não era o que ele esperava. Ricardo tem sido tão misterioso sobre você que chegamos a duvidar de sua existência. Helena forçou um sorriso. Gostamos de privacidade. E de onde você é, querida? Perguntou Cristina, esposa de Marcelo, enquanto todos se sentavam. Havia algo condescendente em seu tom que fez Helena se sentir imediatamente julgada. Serra, Bonita, Minas Gerais, respondeu com honestidade, percebendo as sobrancelhas sutilmente erguidas ao redor da mesa. A cidadezinha onde seu avô tinha a fábrica, comentou Renata, com um leve sorriso. Que romântico encontrar sua esposa em suas raízes. Ricardo surpreendeu Helena ao pegar sua mão sobre a mesa. Helena é a melhor coisa que Serra Bonita já produziu, disse com um sorriso que parecia quase genuíno. Além do queijo, claro. O grupo riu e Helena sentiu a tensão diminuir ligeiramente. Foi a primeira vez que viu Ricardo tentar ser charmoso. E, vocês se conheceram durante suas visitas ao seu avô? Perguntou Carlos, enquanto o garçom servia a primeira rodada de drinks. Ricardo e Helena trocaram um olhar rápido. Era a história que haviam combinado. Sim, começou Helena, decidindo assumir parte da narrativa. Ricardo costumava tomar café na lanchonete onde eu trabalhava quando visitava o Sr. Mendes. Foi difícil convencê-la a me dar uma chance, continuou Ricardo, surpreendendo-a novamente com sua capacidade de improvisar. Helena achava que eu era apenas mais um ricaço arrogante da capital. A mesa riu novamente, e Helena sorriu, pensando que não estava tão longe da verdade. E você tem uma filha, pelo que Ricardo mencionou? Perguntou Cristina, seus olhos avaliando a reação de Helena. Sim, Beatriz. Ela tem 5 anos. De um relacionamento anterior, presumo? O tom de Cristina fez Helena sentir um flash de irritação. Sim, sou mãe solteira desde que a Bia nasceu. E agora Ricardo assumiu a responsabilidade, comentou Marcelo, erguendo seu copo em um brinde. Um homem de família. Seu avô estaria orgulhoso. Helena percebeu um leve enrijecimento nos ombros de Ricardo à menção de seu avô, mas seu rosto permaneceu impassível. À medida que a noite avançava, a conversa fluiu naturalmente para negócios, e Helena pôde relaxar um pouco, observando a dinâmica do grupo. Era claro que Ricardo comandava respeito, mesmo entre pessoas claramente acostumadas ao poder e privilégio. Marcelo, que parecia ser seu advogado, ocasionalmente lançava olhares avaliativos para Helena, como se tentasse determinar se ela representava algum tipo de ameaça aos interesses de seu cliente. E o que você faz, Helena? Perguntou Renata, durante o prato principal, uma pergunta que Helena temia desde o início. Atualmente estou focada em ajudar Bia a se adaptar à mudança, respondeu cautelosamente. Mas estou considerando retomar meus estudos. Helena tem uma voz incrível, interveio Ricardo para seu espanto. Quando a conheci, fiquei impressionado com seu talento musical. Helena corou, surpresa por ele se lembrar desse detalhe de sua juventude. Você canta? Perguntou Cristina, parecendo genuinamente interessada pela primeira vez. Cantava, corrigiu Helena. Faz muito tempo. Ela está sendo modesta,
disse Ricardo, seu polegar acariciando levemente o dorso da mão dela, um gesto que enviou um arrepio, inesperado por sua espinha. Planejo convencê-la a retomar a música agora que está em São Paulo, talvez aulas no conservatório. Helena o encarou, confusa com essa adição não planejada à sua história de cobertura. Ele sustentou seu olhar com uma expressão ilegível. Quando o jantar terminou, Ricardo e Helena se despediram do grupo com promessas de um próximo encontro. No táxi de volta ao apartamento, Helena finalmente soltou a respiração que parecia estar segurando a noite toda. Você esteve bem, comentou Ricardo, olhando pela janela para as luzes da cidade. Eles acreditaram. Obrigada. Você também foi convincente, especialmente a parte sobre o conservatório. Ricardo deu de ombros. Era uma possibilidade que já havia considerado. Você mencionou durante nossas negociações que gostaria de estudar algo durante este ano. A música parecia uma escolha lógica, dado seu histórico. Helena o observou com curiosidade. Havia algo nele, uma atenção aos detalhes, uma capacidade de planejamento, que era simultaneamente impressionante e levemente perturbador. Bia já deve estar dormindo, comentou, mudando de assunto. Provavelmente, concordou Ricardo. Após um momento de silêncio, acrescentou. Ela parece uma boa criança. Ela é maravilhosa, respondeu Helena automaticamente, o orgulho materno evidenciando-se em sua voz. Esperta, curiosa, adaptável, às vezes acho que ela lida melhor com as mudanças do que eu. Ricardo assentiu pensativamente. Crianças são surpreendentemente resilientes. Quando chegaram ao apartamento, encontraram Conceição adormecida no sofá da sala, um livro infantil ainda aberto em seu colo. Helena a acordou gentilmente, agradecendo pela ajuda. Foi um prazer, senhora, respondeu, a governanta com um sorriso caloroso. Beatriz é um anjinho. Mostrei a ela como fazer pastéis de nata, a receita da minha avó. Ela tem mãos boas para a cozinha. Depois que Conceição partiu, Helena foi verificar Bia, que dormia profundamente em sua cama, abraçada ao novo unicórnio de pelúcia que Ricardo havia providenciado para o quarto. Tudo bem? Perguntou Ricardo baixinho, aparecendo na porta. Helena assentiu, profundamente adormecida. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles. Após um dia de fingir intimidade em público, era estranho voltar à realidade de seu arranjo. Helena começou sem saber exatamente o que queria dizer. Vou trabalhar um pouco no escritório, interrompeu Ricardo. Boa noite, Helena. Boa noite. Enquanto se preparava para dormir, Helena refletia sobre como havia sido, fácil e difícil ao mesmo tempo, interpretar o papel de esposa de Ricardo. Fácil porque ele surpreendentemente facilitou as coisas, criando uma narrativa quase natural. Difícil porque, em alguns momentos, ela quase esqueceu que era tudo uma farsa. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Bia começou na nova escola, uma instituição prestigiada com mensalidade que custava mais que o antigo aluguel de Helena em Serra Bonita. A menina adaptou-se com surpreendente facilidade, rapidamente fazendo amigos e encantando os professores. Helena, seguindo a sugestão inesperada de Ricardo, inscreveu-se em aulas de música no conservatório próximo ao apartamento. Para sua surpresa, redescobriu sua paixão pelo canto, algo que havia abandonado completamente após a gravidez. Ricardo continuava trabalhando longas horas, raramente presente durante o dia, mas começou a fazer um esforço para jantar em casa pelo menos 2 vezes por semana. Essas refeições eram inicialmente tensas, com conversas superficiais, mas gradualmente começaram a desenvolver um ritmo mais natural, muitas vezes impulsionado pelo entusiasmo de Bia em compartilhar suas descobertas escolares. Foi durante um desses jantares, aproximadamente 1 mês após sua chegada a São Paulo, que Bia fez a pergunta que Helena temia. Tio Ricardo, por que você nunca dá beijo na mamãe como o pai da Júlia faz com a mãe dela? Helena quase engasgou com seu vinho. Ricardo, surpreendentemente, manteve a compostura. Algumas pessoas demonstram carinho de formas diferentes, Bia, respondeu ele calmamente. Nem todo mundo gosta das mesmas coisas.
Bia considerou a resposta com a seriedade de uma filósofa em miniatura. Mas vocês são casados. A professora disse que pessoas casadas se beijam. Helena interveio tentando mudar de assunto. Bia, querida, termine seu jantar. Já está esfriando. Está tudo bem, disse Ricardo surpreendendo-a. E então, inclinando-se levemente, deu um beijo leve na bochecha de Helena. Viu? Apenas preferimos ser discretos. O contato inesperado fez Helena corar. Bia pareceu satisfeita com a demonstração e voltou alegremente à sua refeição, enquanto Helena tentava ignorar a sensação estranha que o simples gesto provocou. Mais tarde naquela noite, depois que Bia adormeceu, Helena encontrou Ricardo trabalhando em seu laptop na sala. Desculpe pelo constrangimento no jantar, disse ela, sentando-se na poltrona oposta. Bia está na fase de perguntas difíceis. Ricardo deu de ombros, sem erguer os olhos da tela. Faz parte da cobertura. Era uma pergunta lógica. Ainda assim, sei que isso vai além do nosso acordo original. Não esperava que precisássemos... Ela hesitou, sentindo-se ridiculamente desconfortável. Manter a farsa dentro de casa. Ricardo finalmente olhou para ela. Crianças são observadoras. E falam. É mais seguro manter a consistência. Helena assentiu, embora algo na praticidade fria de sua resposta a incomodasse. Claro, faz sentido. Ela estava prestes a se levantar quando Ricardo fechou o laptop. Recebi um convite hoje, para o aniversário de 70 anos da minha mãe, no próximo sábado. Helena o encarou surpresa. Até aquele momento, Ricardo mal mencionou sua família, exceto pelo avô falecido. Sua mãe sabe sobre nosso arranjo? Não, respondeu ele categoricamente. E não pode saber. Elizabeth Mendes é muitas coisas, mas discreta não é uma delas. Você quer que Bia e eu vamos com você? Perguntou Helena, já prevendo a resposta. Seria o esperado. Minha mãe vem me pressionando para conhecer a nora misteriosa desde que soube do casamento. Havia tensão evidente em sua voz, fazendo Helena se perguntar sobre a dinâmica familiar que raramente era mencionada. Entendo. Compraremos algo adequado para a ocasião. Ricardo assentiu, parecendo ligeiramente aliviado com sua aceitação sem questionamentos. Na verdade, já providenciei algo para vocês duas. Deve ser entregue amanhã. Helena sentiu uma pontada de irritação. Posso escolher. Minhas próprias roupas, Ricardo. E as de Bia também. Não é uma questão de gosto, mas de adequação, ele respondeu sem perceber como suas palavras soavam condescendentes. Minha mãe é tradicionalista, exigente. O evento terá certo padrão que pode ser diferente do que você está acostumada. Helena respirou fundo, controlando a resposta afiada que ameaçava escapar. Tudo bem. Obrigada pela preocupação. No dia seguinte, foram entregues 2 vestidos. Um vermelho elegante para Helena e um azul marinho com detalhes dourados para Bia, ambos de marcas que ela reconheceu das revistas de moda, que ocasionalmente folheava no salão em Serra Bonita. Eram lindos, perfeitamente adequados para um evento formal, e provavelmente custavam mais que todos os móveis que possuiu na vida. Enquanto experimentava o vestido, observando seu reflexo no espelho, Helena não pôde deixar de se perguntar como... Ricardo sabia exatamente seu tamanho. O vestido assentava-se perfeitamente em suas curvas, como se tivesse sido feito sob medida. Era um lembrete desconfortável de como ele era meticuloso em todos os aspectos de sua vida, incluindo este casamento de fachada. A mansão dos Mendes no Morumbi era exatamente o que Helena imaginou. Uma propriedade imponente com jardins, meticulosamente cuidados, segurança discreta mas onipresente e uma opulência que falava de gerações de riqueza acumulada. Lembre-se, disse Ricardo baixinho enquanto o carro se aproximava da entrada. Minha mãe provavelmente tentará provocá-la ou testá-la de alguma forma. Não é pessoal. Ela faz isso com todos. Reconfortante, murmurou Helena sarcasticamente, ajustando o vestido vermelho e verificando se Bia, animada com seu vestido de princesa, estava apresentável. Mamãe é um castelo, exclamou a menina, os olhos arregalados ao vislumbrar a mansão. Quase isso, meu amor.
é a casa da vovó de Ricardo. Helena havia relutado em usar termos familiares para se referir à mãe de Ricardo, mas ele insistira que seria estranho se Bia não tratasse Elizabeth como avó, considerando a farsa de que eram uma família. Quando entraram, foram recebidos por um mordomo que os conduziu através de um saguão de entrada que parecia saído de um filme de época. Helena manteve Bia próxima, temendo que a menina, em seu entusiasmo, pudesse tocar algum artefato obviamente valioso. A festa já estava em andamento, com aproximadamente 50 convidados circulando pelo salão principal. Helena notou imediatamente como se destacavam. Quase todos os presentes eram visivelmente mais velhos, vestidos com uma elegância discreta, que falava de dinheiro antigo, não novo. "Ricardo, finalmente!" exclamou uma voz imponente. Helena virou-se para ver uma mulher elegante se aproximando. Cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, joias discretas, mas obviamente valiosas, e um vestido azul marinho que provavelmente custava o equivalente a um carro de luxo. Sua postura era impecável, seu andar confiante, e seus olhos, idênticos aos de Ricardo, avaliaram Helena e Bia em uma única passada. "Mãe", Ricardo cumprimentou-a com um beijo formal na bochecha. "Feliz aniversário. Esta é Helena, minha esposa. E esta é Beatriz." Elizabeth Mendes sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Então esta é a moça que finalmente conseguiu laçar meu filho. Devo dizer que não era o que eu esperava." Helena manteve o sorriso, estendendo a mão. "É um prazer conhecê-la, Sra. Mendes. Bia e eu estávamos ansiosas para finalmente conhecer a mãe de Ricardo." "Imagino que sim", respondeu Elizabeth, seu olhar deslizando para Bia, que observava tudo com curiosidade infantil. "E você, pequena, gosta de morar em São Paulo agora?" Bia assentiu entusiasticamente. "Sim, senhora. Nossa casa é muito alta. Parece que estamos voando. E tem uma escola nova com muitos amigos." Algo suavizou brevemente no olhar de Elizabeth. Aparentemente, mesmo ela não era imune ao charme natural de Bia. "Bem, vamos nos juntar aos outros convidados", disse Elizabeth, voltando sua atenção para Ricardo. "Fernando Guimarães está aqui. Ainda está interessado na aquisição do terreno no Itaim." Enquanto seguiam Elizabeth pelo salão, Helena sentiu a mão de Ricardo tocar levemente a base de suas costas, um gesto que se tornara parte de sua rotina de casal em público, mas que ainda provocava uma reação involuntária de sua parte. O que se seguiu foi uma sucessão de apresentações. Helena sorriu, conversou educadamente e tentou memorizar nomes e rostos, consciente de que cada pessoa ali a avaliava, tentando entender como uma desconhecida de uma cidade pequena havia capturado o solteirão mais cobiçado do círculo social. "Vocês se conheceram na cidade do avô dele, não é?" perguntou uma senhora idosa que Helena vagamente lembrava ter sido apresentada como uma prima de Elizabeth. "Sim, em Serra Bonita", confirmou Helena. "E você trabalhava lá? Fazendo o quê, querida?" Havia algo no tom condescendente que fez Helena endireitar os ombros. Era garçonete no café local e também fazia trabalhos como freelancer ocasionalmente. A senhora ergueu as sobrancelhas perfeitamente delineadas. "Fascinante. Ricardo sempre teve gostos ecléticos." Helena sentiu o rubor subir pelo pescoço, mas antes que pudesse responder, Ricardo reapareceu ao seu lado, como se tivesse um cesto, sentido para quando ela estava sendo encurralada. "Tia Berenice, vejo que conheceu Helena", disse ele, seu braço deslizando possessivamente ao redor da cintura dela. "Não é maravilhosa? Trouxe tanta vida à minha existência monótona." A mulher sorriu tensamente, murmurando algo educado antes de se afastar. Helena soltou a respiração que não percebeu estar segurando. "Tudo bem?" perguntou Ricardo baixinho. "Estou sendo tratada como uma caça-fortuna ou uma curiosidade exótica", respondeu ela no mesmo tom. "Mas sobreviverei." Um leve sorriso tocou os lábios dele. "Você está se saindo muito bem. Melhor que eu esperava, na verdade. Não subestime as garçonetes do interior, Ricardo. Lidamos com pessoas difíceis todos os dias." Para sua surpresa, ele riu. Um som raro que ela havia escutado poucas vezes desde que se conheceram.
Enquanto a noite avançava, Helena notou que Bia começava a demonstrar sinais de cansaço. A menina havia sido admirável, comportando-se perfeitamente durante horas, mas agora bocejava e se apoiava cada vez mais na perna da mãe. Acho que precisamos ir embora logo, comentou com Ricardo durante um momento relativamente privado. Bia está exausta. Ele assentiu, olhando com algo como preocupação para a menina. Vou nos despedir de minha mãe. Enquanto Ricardo se afastava, Helena sentou-se em um sofá no canto menos movimentado do salão, puxando Bia para seu colo. A menina apoiou a cabeça em seu ombro, claramente lutando contra o sono. Ela é realmente adorável. Helena ergueu os olhos, surpreendida ao ver Elizabeth Mendes parada à sua frente, observando-as com uma expressão que não conseguiu decifrar. Obrigada, respondeu cautelosamente. Ela se comportou muito bem hoje. Elizabeth sentou-se ao lado delas, seus movimentos ainda elegantes, apesar da idade. De perto, Helena notou as linhas de expressão que falavam de anos de preocupações cuidadosamente mascaradas sob uma fachada de controle. Sabe, Sra. Silva, começou Elizabeth, usando deliberadamente o sobrenome de solteira de Helena. Conheço meu filho. Ricardo nunca foi impulsivo. Cada decisão que toma é calculada, planejada, considerada por todos os ângulos possíveis. Helena manteve o rosto neutro, embora seu coração tenha acelerado. Às vezes as pessoas mudam, Sra. Mendes. Não, Ricardo, retrucou Elizabeth, seus olhos perfurando os de Helena. Ele é exatamente como o pai, metódico, previsível em sua imprevisibilidade. Este casamento repentino não se encaixa no padrão. Helena sentiu uma onda de pânico. Estava a matriarca da família Mendes insinuando que sabia sobre o arranjo ou apenas expressando suspeitas? O amor raramente segue padrões, respondeu Helena, ajustando Bia em seu colo. A menina agora dormia profundamente, alheia à tensão que se desenrolava. Elizabeth sorriu, um sorriso frio que não alcançou seus olhos. Amor. Que conceito conveniente. Antes que Helena pudesse responder, Ricardo reapareceu. Ah, vejo que encontrou minha esposa, mãe. Estávamos tendo uma conversa fascinante, respondeu Elizabeth, levantando-se graciosamente. Sua família está cansada, Ricardo. Talvez seja hora de levá-las para casa. Estávamos tendo uma conversa fascinante, respondeu Elizabeth, levantando-se graciosamente. Sua família está cansada, Ricardo. Talvez seja hora de levá-las para casa. Ricardo olhou de sua mãe para Helena, claramente tentando avaliar o que havia sido dito durante sua ausência. Sim, já está tarde para Bia, concordou ele, estendendo os braços para pegar a menina adormecida. Permita-me. Para surpresa de Helena, ele gentilmente ergueu Bia de seu colo, acomodando-a contra seu peito com uma naturalidade que ela não esperava. A menina murmurou algo em seu sono, mas não acordou, suas pequenas mãos agarrando-se instintivamente à lapela do paletó dele. Elizabeth observou a cena com uma expressão indescritível. Você sempre disse que não tinha jeito com crianças. Bia é especial, respondeu Ricardo simplesmente, seu tom não permitindo discussão. Durante a despedida formal e o trajeto até o carro, Ricardo continuou carregando Bia, recusando a oferta de Helena para assumir a tarefa. Na volta para o apartamento, a menina dormiu no banco traseiro enquanto um silêncio desconfortável se estabelecia entre os adultos. O que minha mãe disse a você? Perguntou Ricardo finalmente, enquanto o motorista navegava pelas ruas noturnas de São Paulo. Helena hesitou. Ela tem suspeitas sobre nosso arranjo. Ricardo não pareceu surpreso. Minha mãe sempre suspeita de tudo e todos. É sua natureza. Ela disse que este casamento não se encaixa no seu padrão, que você é metódico, que nunca faz nada por impulso. Um sorriso amargo tocou os lábios dele. Bem, nisso ela está certa. Este casamento foi meticulosamente planejado, não foi? Helena sentiu uma pontada inexplicável de desapontamento com sua resposta. Sim, foi. Quando chegaram ao apartamento, Ricardo surpreendeu-a novamente ao insistir em carregar Bia até o quarto. Helena observou enquanto ele gentilmente colocava a menina na cama,
removendo seus sapatos com cuidado para não acordá-la. Você tem jeito com ela, comentou Helena baixinho quando saíram do quarto. Ricardo deu de ombros, desconfortável com o elogio. Ela torna fácil. É uma boa criança. Sim, ela é. Helena hesitou, então decidiu perguntar algo que a incomodava desde o comentário de Elizabeth. Sua mãe mencionou seu pai. Disse que você é igual a ele. A expressão de Ricardo fechou-se, instantaneamente. Minha mãe fala demais. Vocês nunca falam dele. Em toda a cobertura da imprensa sobre sua família, é como se ele não existisse. Ricardo ficou em silêncio por tanto tempo que Helena achou que ele simplesmente ignoraria a observação. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom diferente, mais controlado, como se cada palavra fosse cuidadosamente selecionada. Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 12 anos. Fugiu com a secretária e uma quantidade considerável do dinheiro da empresa familiar. Foi um escândalo tão grande que meu avô usou toda a sua influência para abafar a história. Ele fez uma pausa. A única coisa que Vladimir Mendes deixou para trás foi seu nome e uma aversão a compromissos que aparentemente herdei. Helena virou-se, subitamente consciente da proximidade entre eles. Havia algo diferente no olhar de Ricardo, uma suavidade, uma vulnerabilidade que ela raramente via. Ricardo, Mamãe! A voz de Bia interrompeu o momento enquanto a menina corria para a sala, ainda de pijama, apesar de ser hora de dormir. Olha o que eu fiz na escola hoje. O momento quebrou-se como vidro. Ricardo deu um passo para trás, seu rosto retornando à expressão neutra habitual. Bia, já passou da sua hora de dormir, disse Helena, ajustando o novo colar nervosamente. Mas quero mostrar para o tio Ricardo. Para surpresa de Helena, Ricardo se ajoelhou para ficar na altura da menina. O que você tem para me mostrar, pequena? Bia estendeu um papel colorido com orgulho. Desenhei nossa família, para o projeto da escola. Helena e Ricardo olharam simultaneamente para o desenho. 3 figuras de palito, uma maior com cabelo curto e escuro, claramente Ricardo. Uma média com longos cabelos castanhos, Helena. E uma pequena com cachinhos e um enorme sorriso, Bia. As 3 figuras estavam de mãos dadas sob o que parecia ser o edifício onde moravam. É muito bonito, Bia, disse Ricardo, sua voz estranhamente emocionada. A professora disse que temos que apresentar nossa família na segunda-feira. Você vai, tio Ricardo, por favor. O pai do Pedro foi e mostrou o capacete de bombeiro dele. Helena interveio rapidamente. Bia, Ricardo é muito ocupado com o trabalho. Ele não pode... A que horas é a apresentação? Interrompeu Ricardo, surpreendendo Helena. Às 2 horas, respondeu Bia animadamente. Ricardo assentiu solenemente. Estarei lá. Prometo. O rosto de Bia iluminou-se. Sério? Obrigada, tio Ricardo. Ela jogou os braços ao redor do pescoço dele, em um abraço impulsivo. Por um momento, Ricardo pareceu completamente surpreso pelo gesto. Então, lentamente, seus braços envolveram a pequena figura de Bia em um abraço desajeitado, mas genuíno. Helena observou a cena com uma estranha sensação no peito. Algo entre ternura e alarme. As linhas cuidadosamente traçadas de seu arranjo estavam começando a se borrar. Na segunda-feira, Helena estava certa de que Ricardo esqueceria a promessa feita a Bia. Homens como ele não reorganizavam agendas executivas para assistir a apresentações escolares de crianças de jardim de infância, especialmente quando a criança nem mesmo era sua filha biológica. Por isso, sua surpresa foi genuína quando, às 13h45, Ricardo apareceu na porta da escola, vestindo um terno impecável, mas com o rosto mostrando sinais claros de uma manhã estressante. Você veio, disse ela, incapaz de esconder a surpresa em sua voz. Prometi, a Bia. Respondeu simplesmente, como se isso explicasse tudo. A apresentação foi exatamente o que se esperava de uma turma de pré-escola. Caótica, adorável e repleta de momentos de esquecimento de falas. Quando chegou a vez de Bia, ela se levantou confiante com seu desenho. Esta é minha família, declarou ela com clareza surpreendente para sua idade. Minha mãe, Helena, que canta como um anjo,
e meu tio Ricardo, que é muito inteligente, e me ensinou sobre as nuvens que fazem trovão. Ela fez uma pausa dramática. Nós mudamos para a cidade grande, e agora eu tenho uma casa que toca nas nuvens e uma escola com muitos amigos. Helena sentiu lágrimas inesperadas pinicando seus olhos. Ao seu lado, Ricardo estava perfeitamente imóvel, mas ela podia sentir uma tensão emanando dele. No caminho de volta para o apartamento, após a apresentação, um silêncio desconfortável pairou entre eles no carro. Bia, exausta pela excitação do dia, adormeceu rapidamente no banco traseiro. Obrigada por vir, disse Helena finalmente, quebrando o silêncio. Significou muito para ela. Ricardo assentiu, olhando pela janela para o tráfego de São Paulo. Ela se saiu bem, sim. Helena hesitou, então decidiu perguntar o que a incomodava. Por que você veio, Ricardo? Realmente? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade pensativa que ela raramente ouvia. Quando eu tinha 6 anos, tive uma apresentação escolar, um concurso de ciências. Passei semanas construindo um vulcão que realmente entrava em erupção. Um pequeno sorriso tocou seus lábios com a lembrança. Minha mãe veio. Meu avô enviou um representante. Meu pai prometeu que estaria lá. Sua expressão endureceu. Ele nunca apareceu. Teve uma reunião importante que não podia ser remarcada. Helena o observou, começando a entender. Eu ganhei o primeiro prêmio, continuou Ricardo, e não havia ninguém realmente meu para testemunhar. Então você veio pela Bia, porque seu pai não veio por você, concluiu suavemente. Ricardo encontrou seu olhar pela primeira vez desde que entraram no carro. Sim, suponho que sim. Algo mudou naquele dia. Uma barreira invisível havia sido quebrada, um novo entendimento silenciosamente estabelecido entre eles. Não era exatamente amizade nem romance, era uma compreensão mútua, um respeito que não existia antes. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a passar mais tempo com Bia. Houve passeios de domingo ao parque, sessões de leitura antes de dormir, até mesmo uma visita surpreendente ao planetário, quando Bia demonstrou interesse pelas estrelas após uma lição na escola. Helena observava essa evolução com sentimentos conflitantes. Por um lado, alegrava-se em ver Bia tão feliz, formando uma ligação que parecia preencher o vazio deixado pela ausência de uma figura paterna. Por outro, preocupava-se com o que aconteceria quando o ano terminasse e eles seguissem caminhos separados, conforme o contrato. Uma noite, após colocar Bia na cama, Helena encontrou Ricardo na varanda da cobertura, contemplando a cidade iluminada com um copo de uísque na mão. Bia finalmente dormiu, comentou juntando-se a ele na mureta. Ela estava muito animada com o passeio ao zoológico de amanhã. Ricardo assentiu, oferecendo-lhe um copo também, que ela aceitou. Contratei um guia particular, alguém que possa explicar curiosidades sobre os animais, que normalmente não são compartilhadas com o público. Helena sorriu. Você realmente não faz nada pela metade, não é? Não vejo sentido em fazer algo se não for para fazer bem feito. Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a vista e a brisa suave da noite paulistana. Ricardo, começou Helena hesitante, você já pensou no que acontecerá quando o contrato terminar? Ele não respondeu imediatamente, seus olhos ainda fixos no horizonte. Estamos apenas na metade do prazo acordado. Eu sei, mas Bia está se apegando a você. Ela fala de você o tempo todo, até mesmo para minha mãe ao telefone. Ela está começando a ver você como uma figura paterna permanente. Ricardo girou o líquido âmbar em seu copo pensativamente. E isso preocupa você? Claro que sim, respondeu Helena, virando-se para encará-lo. O que digo a ela quando tudo isso acabar? Como explico que o homem que ela começou a amar como um pai era apenas um acordo comercial temporário? A dureza de suas próprias palavras a surpreendeu, mas precisava ser dita. O olhar que Ricardo lhe lançou continha algo que ela não conseguiu decifrar. Mágoa? Raiva? Confusão? É isso que você acha que sou para vocês? Um acordo comercial?
Sua voz era controlada, mas havia uma tensão subjacente. Não é isso que combinamos. Desde o início, retrucou Helena. Um casamento de conveniência, temporário. Seus termos, não os meus. Ricardo colocou seu copo na mesa lateral com mais força que o necessário. As coisas mudam, Helena. As pessoas mudam. O que está dizendo? Ele passou, a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração. Estou dizendo que talvez, apenas talvez, o que começou como um acordo comercial não precise terminar como um. O coração de Helena acelerou. Ricardo... Bia não é a única que se apegou, continuou ele, sua voz mais suave agora. Estas últimas semanas, meses, foram os mais significativos que já vivi. Você e Bia trouxeram algo para minha vida que nunca soube que estava faltando. Helena sentiu-se momentaneamente sem palavras. Era a primeira vez que Ricardo expressava qualquer sentimento pessoal sobre seu arranjo, sobre o que ela e Bia significavam para ele, além do contrato. Eu não sei o que dizer, admitiu finalmente. Não diga nada ainda, respondeu ele. Apenas pense sobre isso, sobre nós talvez continuarmos de alguma forma, quando o prazo terminar. Antes que Helena pudesse responder, o telefone de Ricardo tocou. Ele olhou para a tela com uma expressão que rapidamente mudou de irritação para preocupação. Preciso atender. É o hospital. Helena sentiu um aperto no peito. Hospital? Minha mãe, explicou rapidamente antes de atender. Helena observou a transformação em seu rosto, enquanto ouvia a pessoa do outro lado da linha. Primeiro tensão, depois choque, finalmente uma palidez que a alarmou. Estarei lá em 20 minutos, disse ele desligando. Seus olhos encontraram os de Helena, visivelmente abalados. Minha mãe teve um AVC, está na UTI. Meu Deus, Helena levou a mão à boca. Vou com você. Não é necessário. Sou sua esposa, Ricardo, interrompeu firmemente. Pelo menos no papel. Seria estranho se eu não fosse. Ligarei para Conceição vir ficar com Bia. Ele hesitou. Apenas um momento antes de assentir. Obrigado. O trajeto até o hospital foi tenso e silencioso. Helena podia sentir a ansiedade emanando de Ricardo em ondas quase palpáveis. Apesar de sua relação complicada com a mãe, era evidente que ele se importava profundamente. No hospital, foram recebidos por um médico de meia-idade com expressão grave. Sr. Mendes, sua mãe está estabilizada, mas o AVC foi severo. As próximas 48 horas serão cruciais. Posso vê-la? Brevemente. Ela está sedada e provavelmente não reconhecerá sua presença, mas fale com ela de qualquer forma. Estudos mostram que pacientes podem ouvir mesmo em estado inconsciente. Ricardo assentiu rigidamente, sua postura de executivo de volta no lugar, embora Helena pudesse ver as pequenas fissuras na fachada. A tensão ao redor de seus olhos, o leve tremor em suas mãos. Quer que eu vá com você? Ofereceu suavemente. Ele hesitou, então balançou a cabeça. Acho que preciso fazer isso sozinho. Helena assentiu compreensivamente. Estarei aqui. Enquanto Ricardo seguia o médico para a UTI, Helena se acomodou na sala de espera, mandando uma mensagem para verificar se Bia estava bem com Conceição. Meia hora depois, Ricardo retornou, seu rosto visivelmente abatido. Como ela está? Perguntou Helena, levantando-se imediatamente. Parece tão... Ele buscou a palavra frágil. Nunca havia assim. Elizabeth Mendes sempre foi uma força da natureza. Helena estendeu a mão, apertando gentilmente a dele. Para sua surpresa, Ricardo não se afastou do contato. Em vez disso, seus dedos entrelaçaram-se aos dela como se buscassem força. O médico quer que eu fique. Disse que as próximas horas são críticas. Claro, concordou Helena. Ficarei com você. Ele a olhou com genuína surpresa. Você não precisa. Pode voltar para Bia. Conceição ficará com ela esta noite. E você não deveria estar sozinho agora. Algo suavizou nos olhos dele. Gratidão, talvez, ou algo mais profundo que Helena. Não se atrevia a nomear. Eles passaram a noite no hospital, revezando-se entre curtas visitas à UTI e longas horas na sala de espera. Durante uma dessas vigílias, Ricardo falou mais sobre sua mãe do que jamais havia compartilhado antes.
Ela era diferente antes do meu pai partir, disse baixinho, o café intocado esfriando em suas mãos. Mais suave, ria com frequência. Depois, tornou-se esta versão endurecida de si mesma, como se tivesse construído muralhas para nunca mais ser ferida. Isso soa familiar, comentou Helena gentilmente. Ricardo olhou para ela, um leve sorriso tocando seus lábios. Suponho que sim. A maçã não cai longe da árvore, como dizem. A diferença é que você ainda tem chance de escolher um caminho diferente. Ele considerou isso em silêncio. Por volta das 5 da manhã, o médico apareceu com expressão grave. Sr. Mendes, houve uma complicação. Sua mãe teve outro episódio. Precisamos operá-la imediatamente. Helena sentiu Ricardo enrijecer ao seu lado. Quais são as chances? A cirurgia é de alto risco, dada a idade dela e a localização do coágulo. Mas sem a intervenção, o médico deixou a implicação. Faça o que for necessário, disse Ricardo, sua voz firme apesar da evidente preocupação. Após o médico sair, Ricardo permaneceu imóvel, olhando fixamente para o ponto onde o médico estivera. Helena podia quase ver os pensamentos tumultuados por trás de seus olhos. Ela pode morrer, disse finalmente sua voz quase inaudível. A última pessoa da minha família. Sem pensar, Helena envolveu os braços ao redor dele, puxando-o para um abraço. Por um momento, Ricardo permaneceu rígido, como se não soubesse como responder ao gesto. Então, lentamente, seus braços envolveram a cintura dela, e ele afundou o rosto em seu ombro. Eles permaneceram assim por um longo momento. Não como parte de uma farsa elaborada, não como um show para observadores, mas como duas pessoas, encontrando conforto uma na outra durante uma crise real. As horas seguintes foram um borrão tenso. A cirurgia durou mais do que o previsto, cada minuto adicional aumentando a ansiedade palpável. Helena manteve-se ao lado de Ricardo, oferecendo café ocasionalmente, segurando sua mão, simplesmente estando presente. Finalmente o médico retornou, parecendo exausto, mas satisfeito. Sr. Mendes, a cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos remover o coágulo completamente. Sua mãe é uma lutadora. O alívio que inundou o rosto de Ricardo foi profundo e genuíno. Obrigado, doutor. Quando posso vê-la? Ela ficará na recuperação por algumas horas. Sugiro que vá para casa, descanse um pouco e retorne à tarde. Ela provavelmente estará mais responsiva então. Ricardo hesitou, claramente relutante em sair. O médico está certo, disse Helena suavemente. Você precisa descansar. E Bia provavelmente está preocupada. A menção de Bia pareceu trazê-lo de volta à realidade. Sim, claro. Nas semanas seguintes, a vida adquiriu um novo ritmo. Elizabeth foi transferida para um quarto privado e começou sua recuperação, que seria longa mas promissora, segundo os médicos. Ricardo dividia seu tempo entre o hospital, o escritório e o apartamento, frequentemente chegando tarde, exausto mas visivelmente aliviado com a melhora gradual de sua mãe. Helena e Bia estabeleceram uma rotina de visitas regulares com a menina, desenvolvendo uma relação inesperadamente carinhosa com a matriarca dos Mendes. Para surpresa de todos, Elizabeth respondia positivamente à presença de Bia, como se a sinceridade e o afeto descomplicado da criança oferecessem uma perspectiva refrescante durante sua recuperação. Ela pergunta por você quando não vem, comentou Ricardo certa noite, quando voltava de uma visita ao hospital. Nunca imaginei ver minha mãe ansiosa pela companhia de uma criança. Helena sorriu, ajeitando os livros de Bia na mesa de centro. Sua mãe está mudando. Talvez o susto tenha provocado uma reavaliação de prioridades como aconteceu com você. Helena virou-se, subitamente consciente da proximidade entre eles. Havia algo diferente no olhar de Ricardo, uma suavidade, uma vulnerabilidade que ela raramente via. Ricardo respirou fundo. Quando a conheci, achei que estava oferecendo uma solução para seus problemas. Na verdade, você foi a solução para os meus. Problemas que eu nem sabia que tinha. Minha vida estava vazia, Helena, cheia de coisas, mas vazia de significado. E agora estou apaixonado por você, Helena, declarou ele, a voz rouca de emoção.
E isso não estava no contrato. Antes que ela pudesse responder, Ricardo inclinou-se e a beijou. Não foi como os raros beijos públicos que haviam trocado para manter as aparências. Foi real, profundo, carregado de sentimentos reprimidos por meses. Quando se separaram, Helena apoiou a testa contra o peito dele. Isso complica tudo, você sabe. Ou simplifica, respondeu ele, erguendo o queixo dela delicadamente. Poderíamos rasgar o contrato. Começar de novo, desta vez de verdade. 1 ano depois, a mansão dos Mendes no Morumbi estava irreconhecível. O que antes era um espaço formal, quase museológico, havia se transformado em um verdadeiro lar. Risadas infantis ecoavam pelos corredores, brinquedos coloridos dividiam espaço com obras de arte valiosas. E até mesmo Elizabeth, agora quase completamente recuperada, parecia mais jovem e enérgica. A mudança para a mansão havia sido uma decisão, prática após o casamento real de Helena e Ricardo. Uma cerimônia íntima nos jardins, com apenas amigos próximos e família. Diferente do registro civil apressado que haviam feito originalmente, desta vez, cada palavra dos votos carregava o peso da verdade e da experiência compartilhada. O amplo espaço da mansão acomodava perfeitamente as novas rotinas da família. Helena, recentemente aceita no programa de desenvolvimento de talentos do Teatro Municipal, precisava de um lugar para praticar sem incomodar os vizinhos. Ricardo havia convertido uma das salas raramente usadas em um pequeno estúdio acústico para ela. Um presente de aniversário que a deixara sem palavras. Bia, agora com 6 anos e cursando uma das melhores escolas da cidade, florescia em todos os aspectos. O processo de adoção oficial estava em andamento. Ricardo queria ser legalmente reconhecido como seu pai, algo que a menina já considerava fato consumado há muito tempo. Numa manhã de domingo, enquanto o café da manhã se estendia preguiçosamente, na varanda ensolarada, com Bia contando animadamente sobre seu próximo papel na peça escolar, Helena observava sua família com uma sensação de plenitude que jamais imaginara possível. "No que está pensando?" perguntou Ricardo, notando seu olhar contemplativo. "Em contratos", respondeu ela com um sorriso enigmático. Ele ergueu uma sobrancelha curioso. "Contratos? Sim. Em como o que começou como um acordo comercial frio se transformou na coisa mais valiosa da minha vida." Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dela. "O melhor negócio que já fiz. E o melhor ainda está por vir", disse Helena, um brilho especial em seus olhos. Ela pegou um envelope do bolso e o entregou a Ricardo. Intrigado, ele o abriu, revelando uma pequena imagem em preto e branco. Uma ultrassonografia. Ricardo olhou da imagem para Helena, seus olhos arregalados de surpresa e alegria. "Isso é..." "Sim", confirmou ela, seu sorriso radiante. "Parece que nossa família está prestes a crescer." Bia, curiosa com a reação dos adultos, debruçou-se sobre a mesa para ver o que havia no papel. "O que é isso?" perguntou, franzindo o nariz para a imagem indistinta. "É seu irmãozinho ou irmãzinha", explicou Helena gentilmente. "Ainda muito pequenino, crescendo na barriga da mamãe." Os olhos de Bia se arregalaram comicamente. "Um bebê? Vou ser irmã mais velha?" Quando os pais assentiram, ela deu um grito de alegria que provavelmente foi ouvido em toda a vizinhança. "Vou ensinar tudo para ele, ou ela. Como desenhar, como fazer castelos de areia, como não ter medo de trovões." Enquanto Bia tagarelava entusiasticamente sobre seus planos como irmã mais velha, Ricardo se levantou e contornou a mesa para abraçar Helena. "Obrigado", sussurrou em seu ouvido, a voz embargada de emoção. "Por tudo." Helena sorriu contra seu ombro. "Quem diria que tudo começaria com uma proposta indecente em um café de interior?" "O universo tem um senso de humor interessante", concordou Ricardo. Naquele momento, com o sol da manhã banhando a varanda, o riso de Bia preenchendo o ar e o futuro se desdobrando com infinitas possibilidades, Helena soube com absoluta certeza. O que começara como um contrato de conveniência
havia se transformado no mais genuíno contrato de família, assinado não com tinta em papel, mas com amor em cada gesto, cada olhar, cada momento compartilhado. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.